Olá! Chegou a hora de você ficar ainda mais informado. Confira os destaques desta edição. Em Pindamonhangaba, moradores do Azeredo recebem unidade básica de saúde. Conheça o projeto que leva qualidade de vida aos vovôs e vovós de Caçapava. Brasil registra recorde de transplantes de medula óssea. Contas de luz mais caras a partir do ano que vem. E veja também. Você sabe lá o que é para uma mulher nascida em 1910 ser conhecida como a primeira paraquedista do Brasil? Uma mulher que voou e fez raids desde o Polo Sul até o Alasca, passando por toda uma Amazônia sem um rádio. Isso é uma história bonita para contar sobre a pioneira aviadora. O livro de Ada, escrito por Lucida Brisa, que está aqui hoje conosco para falar sobre todos esses detalhes. Que história bonita, né? Você confere essas e outras notícias no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e também na web. Abrimos essa edição com uma matéria bem especial. A equipe da TV Novo Tempo conversou com o dono de uma das vozes mais marcantes da história da TV e do rádio brasileiro, que, curiosamente, começou sua carreira aqui, em nossa região, na Rádio Difusora de Taubaté. Alcides Alves Moreira, mais conhecido como Cid Moreira, nos conta como cuida desse instrumento tão precioso e necessário que é a voz. A voz é algo realmente importante. Nós a usamos em vários momentos, seja chamando seu filho para almoçar ou numa roda de bate-papo entre amigos. Mas ficar sem voz está fora de cogitação, não é mesmo? Você já parou para pensar que existem pessoas que usam a voz como ferramenta de trabalho? Professores, jornalistas, locutores, palestrantes são algumas dessas profissões, mas existe um cuidado necessário com a voz. E hoje eu vim conversar com um especialista, um profissional da voz. Eu tenho certeza que você aí em casa já se encantou com essa voz. Cid Moreira. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, muito obrigada, viu? Um beijo. É 2, né? No Rio é 2, né? É, e em alguns lugares 3 até. 3. Eu tô acostumado com um só. Mas você falou sobre os cuidados da voz, né? Isso. Eu não me preocupava muito com isso, né? Mas quando comecei a me preocupar, eu usei durante um grande período, assim, aquele sal marinho. E eu pedi sempre uma pitadinha daquilo. Então botava o sal, que o sal, sei lá, solta mais a voz. Então esse foi o período do sal. Daí, conversando com uma cantora famosa, colega na época, isso é século passado, eu estou falando. Tempos atrás. A Elisete Cardoso, não sei se você já ouviu falar. Já, com certeza. Ela falou assim, Cid, você sabe o que eu uso e me dou muito bem? É cravo da Índia. Eu falei, aquilo, então daí eu comprei um vidro assim, cheio de cravo, aí passei a usar o cravo da Índia. O que eu ganhei com isso? Uma tremenda gengivite. Bom, aí qual a terceira opção? E eu estou com ela até hoje, e já mostrei, estava até no programa de televisão, e perguntaram o que eu usava, eu falei, tá aqui, ó. Hoje, por acaso, eu não estou, mas eu uso gengibre. Gengibre. Eu corto assim em fatias, né? Então, dou uma mordidinha naquela fatia e boto aqui entre os dentes. E aquilo é sensacional, é adstringente. Isso antes de fazer uma locução, uma apresentação? Não, normalmente. Normalmente. Além de esses exercícios vocais, essa preparação vocal, você acredita que estilo de vida é essencial também para manter a voz saudável? Olha, eu não sei porque eu não quero ser pretensioso, mas eu tenho que, no meu caso, eu acho que eu fui preparado por Deus. Pelo seguinte, meu pai era bibliotecário, então tínhamos uma pequena biblioteca.
E no meio desses livros tinha lá o Manual de Saúde, editado pela Casa Publicadora, mas aquilo ali me deu assim uma visão diferente de como eu devia agir em relação ao cuidar do corpo, etc. Então cuida do corpo por completo, né? Não só a voz, mas todas as partes do corpo. Que Deus abençoe e continue abençoando sua linda voz, inspirando diversas pessoas, viu? Muito obrigada. Ok. Tchau. Tchau. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. Pesquisas indicam que o uso excessivo do álcool, cafeína e o tabaco piora o quadro de transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. Ela favorece a adaptação às novas condições da vida e prepara as pessoas para desafios. Mas quando é exagerada, passa a ser transtorno de ansiedade. E aí traz problemas sérios de saúde. Entre os sintomas de ansiedade estão a fadiga, inquietação, irritabilidade, falta de concentração, tensão muscular e perturbação do sono. Em geral, as mulheres são mais propensas ao problema. A depressão é, na maioria das vezes, acompanhada de muita ansiedade, que pode levar também à síndrome do pânico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, que ultrapassa 9% da população, sendo que a média mundial está em torno de 3%. O uso excessivo do álcool piora o quadro de transtorno de ansiedade generalizada. A cafeína presente no café e a nicotina do cigarro aumentam a ansiedade e também podem levar a pessoa à doença. E a partir de hoje, na cidade de Pindamonhangaba, moradores do Azeredo e região recebem uma unidade básica de saúde. A repórter Carolina Silva esteve lá e nos traz mais informações. Exatamente, nós vamos conversar com o Nilson Luiz, ele é o subprefeito aqui de Moreira César. Olá, Nilson, quanto foi investido nessa UBS? Olá, foi investido R$ 859 mil, que veio uma verba do Ministério da Saúde. E quais serão os atendimentos oferecidos aqui? Então, aqui nós teremos o PSF, teremos também toda a atenção básica à população aqui do loteamento Azeredo. Quantas pessoas a UBS está preparada para receber? Nós estamos preparados para atender 600 consultas por mês, 300 procedimentos e 300 retiradas de curativos, retirada de pontos. Qual é o horário e o procedimento dos atendimentos? Então, o horário aqui é das 8 da manhã às 17, às 17 horas. Nós temos as agentes de saúde aqui que estarão sempre ativos para atender a população desse bairro. Muito obrigada, Nilson. Lembrando, então, a população pode buscar a UBS até às 5 horas da tarde. Segue o repórter setorial. A redução da taxa básica de juros deve aumentar as vendas no mercado brasileiro e dá sinais de que a economia no país vem se recuperando. A Selic, a taxa básica de juros, tem influência em toda a economia brasileira. Ela é a principal ferramenta do Banco Central para controlar os preços e a inflação. Com a redução do índice de 10,25% para 9,25% ao ano, o crédito deve ficar mais barato e a tendência é de que o mercado fique mais aquecido. A possibilidade de encontrar facilidades na hora de parcelar a compra gera expectativa nos consumidores. Eu adoraria, né? Dá para usar com mais tranquilidade. Seria ótimo, né? A gente ia poder comprar mais algumas coisas. Com certeza, o consumo ia ser maior, né? Este economista acredita que a medida do Banco Central foi prudente e que as frequentes quedas na taxa de juros são sinais de que a economia brasileira está reagindo. Isso é visível, a economia está se recuperando. Claro que a recuperação não é linear, nem é um foguete, mas está se recuperando no compasso que é seguro, no compasso sustentável. A Selic vem caindo desde outubro do ano passado e atinge agora o menor nível em 4 anos. Com a redução, os principais bancos do país anunciaram juros menores em linhas de empréstimos e financiamentos. A redução da taxa de juros vai proporcionar um maior incentivo ao investimento do empresário. E isso ajuda na recuperação do mercado de trabalho. O repasse dessa queda para o consumidor demora alguns meses, mas a inflação em queda já pode ser sentida pelo consumidor, a renda já está mais disponível. Então, conforme a taxa de juros for diminuindo, também vai ser mais
o auxílio para o consumo. A redução da taxa básica de juros também foi bem recebida pela indústria. A gente tem observado muito dentro da indústria um crescimento da indústria extrativa, por exemplo, tem impulsionado. O setor externo tem mostrado alguns sinais positivos no ano. Tudo isso acaba incentivando um pouco a produção. Ela defende reformas estruturais para o fortalecimento da economia. Se a gente seguir com um ambiente de ajuste fiscal e confianças controladas, inflação dentro da meta, nossa expectativa de inflação abaixo da meta, inclusive em 2018, tudo isso influencia para um equilíbrio geral econômico. Fique agora com o comentário do dia com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. Amigos, tem 20 anos ou mais, Leonel Brizola dizia que a violência, o tráfico e toda a situação de desconcerto que acontecia no Rio de Janeiro transcendia os limites do Estado. Ele dizia: o Rio não produz drogas, o Rio não produz armamento. Mas o que parecia ser óbvio não foi levado em conta pelas autoridades federais na época e hoje essas mesmas autoridades, já em outros partidos e outros nomes, têm de enfrentar um monstro que é o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eu estive lá recentemente, um terror. E a população acreditando muito no que vazou a respeito do que seria essa operação que envolve 10 mil homens das Forças Armadas. O grande problema de tudo, nesse momento, é que essa operação foi confiada ao comando de civis que pouco entendem de estratégia militar. Um saiu batendo com a língua nos dentes, dizendo como é que ia ser a operação. O outro está dizendo agora que a operação vai ser vagalume, acende, apaga, quando o povo estava querendo uma que abafasse de vez esse terror que se vive na capital carioca e até mesmo em alguns pontos do interior fluminense. Terrível, né? A gente imaginar uma coisa e se deparar com outra. E ver que as autoridades estão parecendo macaco na cristaleira, né? Um fala uma bobagem, o outro fala outra, e a gente fica aí no meio dessa marola, né? Feito marisco no rochedo. Triste mesmo e muito preocupante, porque a população já viveu uma desesperança na ocupação do Complexo do Alemão. Assim que os militares saíram, virou bagunça outra vez, tiroteio, até fazendo mira no teleférico. E agora, quando todos apostavam que ia dar tudo certo, vem alguém e diz que a operação é vagalume. Ora, faça-me o favor. Voltamos em instantes.